Fala pessoal do Growth TV, eu sou o Adam Abbas, sou o seu farmacêutico favorito e hoje eu tô aqui para poder dar uma introdução para vocês sobre interações fármaco ou droga, né, nutriente. Por que esse assunto é tão interessante, gente, tão importante a gente estar discutindo nos dias de hoje, né, uma vez que, tá tudo disponível na internet. Sim, tem muita coisa disponível na internet, mas também tem muita coisa ruim disponível na internet. Por isso que aqui no Growth TV você tem acesso às melhores informações. Vamos lá, gente. O que acontece? Com o boom do fitness nos últimos anos, né, o consumo de suplementos, às vezes até algumas coisinhas mágicas, tem se difundido cada vez mais, né? Não somente no meio esportivo, mas também com relação ao público em geral. E uma questão que é muito importante, o pessoal tem deixado de lado, é a chamada polifarmácia, que é quando o indivíduo ele faz o consumo de pelo menos 2 medicamentos ou ainda pelo menos 2 drogas, não no sentido ilícito, mas 2 medicamentos, 2 fármacos, e as possibilidades de interação entre eles, podendo ter aumento na atividade de um dos mesmos ou a diminuição na atividade de um dos mesmos. Ou pior ainda, quando complementada a uma certa terapia para um caso específico, com algum outro medicamento ou ainda com algum suplemento ou algum manipulado que não seja necessariamente uma droga conhecida da indústria farmacêutica, certo? Alguns exemplos que a gente tem disponíveis no mercado hoje, né? Uma das mais clássicas é a interação entre princípios ativos da laranja, né? Mas não necessariamente da laranja, e sim da família Citrus, né? Então a gente tem o pomelo, a gente tem a toranja e temos a chamada laranja amarga, né? Ou laranja azeda. Ou vocês já devem ter ouvido falar de Citrus aurantium, certo? O Citrus aurantium ele ficou muito conhecido dentro do meio fitness, vamos dizer assim, por ser uma alternativa a alguns agentes farmacológicos utilizados como termogênicos. Isso porque o Citrus aurantium contém, entre os vários fitoativos na sua constituição, a chamada sinefrina, certo? Entretanto, contudo, porém, a sinefrina não é o único fitoativo que nós temos lá na laranja amarga, laranja azeda ou Citrus aurantium. Nós temos também as chamadas furanocumarinas. Eu sei que esse nome é complicado, mas faz uma forcinha. Por que isso é tão importante? As furanocumarinas, gente, são dos principais inibidores do metabolismo hepático, ou seja, enzimas que são utilizadas para eliminação ou processamento de outras substâncias do nosso organismo, sendo endógenas ou ainda substâncias exógenas, como medicamentos. Então imagine a seguinte situação. Indivíduo resolveu ser fitness hoje, comprou lá no site da Growth, gsuplementos.com.br, com o cupom ADAM, né, todo o seu combo. Porém, ele quer dar um up ainda mais, porque ele viu que talvez seja interessante. Ele vai lá e corre na internet e compra algum manipulado contendo Citrus aurantium. Porém, ele é um cardiopata ou ele é um hipertenso e justamente pela sua condição ele resolveu se cuidar. Ótimo. Só que ele faz uso de algumas medicações específicas. Um antihipertensivo, um diurético, um bloqueador de canal de cálcio, entre outros. E ele começa a utilizar esse suplemento junto ao Citrus aurantium. O que é que vai acontecer? Não necessariamente, né? Aqui é um exemplo didático, mas a gente pode ter ineficácia da sua medicação utilizada para tratar aquela hipertensão. E o que vai acontecer? A pressão arterial desse indivíduo, ao invés de ficar controlada, bonitinha, ela sobe, 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 e isso poderia culminar num evento não muito legal para o nosso colega, certo? Então, sempre que vocês quiserem iniciar o uso de alguma substância que vocês ainda não têm conhecimento, procure um profissional de saúde, vá ao seu médico, consulte com seu nutricionista, converse com seu personal trainer e, se precisar, seu farmacêutico está à disposição.